Não se falou de outra coisa nas redes sociais no dia 29 de maio que não fosse o protesto, né? Milhares de pessoas foram às ruas em diversas cidades do país protestar contra Bolsonaro, sim, cobrar vacinas, enfim, defender a vida. Mas alguns jornais estão vivendo talvez num mundo paralelo. São eles o Globo e também o Estadão, que trouxeram capas realmente assim vergonhosas, ridículas. A gente vai falar delas aqui, mas antes eu quero pedir a sua ajuda, o seu apoio. Se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixa aí o seu like. Isso é muito importante para esse canal que está comemorando aí um mês desde que foi criado no dia 1º de maio. Bom, meus amigos, o Globo trouxe uma manchete que é assim, inacreditável. A gente olha e fala, meu Deus do céu, em que país esses editores, esses donos do jornal talvez vivem? Mas talvez o país que eles vivem esteja melhor do que o nosso, que vive na bolha multimilionária com os seus muitos negócios e, de fato, talvez essa manchete seja muito interessante porque ela vai dizer do mundo deles e não do da grande maioria da população brasileira. Diz então o Globo: PIB reaquece e empresas desengavetam 164 bilhões em projetos. Aí eu fui ler a matéria, fiquei curioso, falei, nossa, que bom, né? Que maravilha. Bom, o PIB reaquecer é uma coisa um tanto quanto óbvia, na medida em que a pandemia vai perdendo força no sentido de que mais pessoas ficam vacinadas e que a gente agora sabe lidar melhor com o vírus, as empresas vão se adaptando à nova realidade, é natural e não é uma coisa exclusiva do Brasil. Na verdade, o Brasil vai crescer menos do que vários outros países, como caiu mais do que vários outros países em 2020. Então, o reaquecimento do PIB, da economia, é natural, apesar deste governo. Na verdade, que mais dificulta do que ajuda. E aí eu fui ver, mas que tipo de investimento que a gente vai estar vendo aqui, como eles estão afirmando? Aí você vai ver, tudo na base assim de projeções, aí eles trazem para opinar alguém, um diretor vinculado ao Bradesco. E aí ele vem trazendo aqui algumas questões, eu vou ler até um trecho, né, da matéria, dizendo que um novo ciclo de alta das commodities, puxando as exportações da agroindústria e da mineração, leilões de portos, ferrovias, aeroportos, energia e saneamento, transformações digitais e uma economia mais aquecida do que se pensava meses atrás. Quando a gente fala de commodities, é a velha ideia do Brasil como um celeiro do mundo, fazendão, né, que vive aí de acordo com as oscilações dos preços da commodity. Se a commodity está valorizada, minério de ferro, carne de boi, soja, etc., petróleo, o país se beneficia, né, desses recursos que entram e tudo bem, o povo aqui vai pagar mais caro na carne, paga mais caro no petróleo que tem o preço aí definido, de certa forma, pelo mercado de fora, num cálculo que privilegia os investidores e não os brasileiros, que em tese somos donos do petróleo. Pagamos mais caro no óleo de soja, por exemplo, mas não tem problema, vamos exportar. E eu não estou falando contra a exportação, que é importante para o país. Mas será que a gente precisa ficar refém dessas oscilações das commodities, que quando elas caem o valor, aí sim é que elas vão prejudicar governos, como já prejudicou no Brasil e em vários outros países da América Latina, que tem aí uma certa, cada país mais ou menos, dependência dessas commodities. Quando fala de leilões de portos, ferrovias, entende-se, boa parte disso, privatização. Então aí as empresas fazem investimento comprando aquilo que de certa forma estava no domínio público. Então a gente vai ver que esses investimentos aqui, eles de certa forma são importantes, alguns até que são, mas não sei se dá para contar com isso, que é apenas uma projeção, e mais, não dá para ignorar o evento do dia 29 de maio. O jornal o Globo é impressionante, assim, ele traz essa matéria, essa manchete, e uma foto gigantesca do Gilberto Gil, trazendo ali música vacinada e o nome de outros artistas que estão vacinados. Poxa, não dava para colocar então a foto do protesto? Tem fotos maravilhosas circulando na internet e eu não estou dizendo se eu sou favorável ou contra. Eu acho que assim, não dá para condenar quem foi, porque, como tem alguns cartazes aí, né, o Bolsonaro é mais perigoso do que o vírus.
Então eu respeito quem foi, mas eu também respeito quem preferiu não ir. É contra esse governo, protesta nas redes sociais, apoia o impeachment, mas não foi. Então não estou aqui dizendo nada se as pessoas que foram ou que não foram estão certas ou erradas. O que não dá é para ignorar um evento desse porte. E aí teve um destaque pequeno na capa lá para os protestos, sem margem. Nada, assim, como se fosse uma coisa comum, natural, que acontecesse todo dia. Mas sim, o PIB reaquecendo e essa projeção de investimentos mereceu aí um grande destaque na capa do jornal. O Estadão traz uma manchete principal: cidades turísticas se reinventam para atrair o home office. Olha para você ver que manchete interessante. Quer dizer que eu sou contra essa reinvenção? Claro que não, são importantes. Mas não poderia deixar essa manchete, por exemplo, para vir ao ar ou para ser publicada no outro dia e dar aí ênfase ao protesto do dia 29 de maio? E aí coloca uma foto de um casal sentado em meio à natureza. E aí fala, e o protesto? Foi o segundo maior destaque? Também não. O segundo maior destaque no jornal, dicas para correr na quarentena. Eu sou contra a corrida na quarentena? Não, eu adoro correr. Mas calma lá, né, gente? Terceiro maior destaque, ofensivas jurídicas do Planalto fracassam. Beleza. E numa matériazinha comum, como se fosse alguma coisa corriqueira, traz lá um detalhezinho falando sobre os protestos. Milhares vão às ruas contra Bolsonaro e causam aglomeração. Poderiam ter dito, por exemplo, vão às ruas, na sua grande maioria, de máscaras, como não se vê nos protestos a favor do presidente. E para fazer justiça com os grandes jornais, a Folha, sim, essa deu destaque. Trouxe uma manchete interessante: milhares saem às ruas contra Bolsonaro pelo país. E colocaram ali fotos importantes do evento que teve. E outro detalhe que me chamou a atenção foi uma matériazinha lá de que 56% das pessoas apoiam mais impostos para reduzir desigualdade. Eu até achei que fosse uma pegadinha. Falei, não é possível, né, uma coisa dessa no jornal desse. Mas que bom que o pessoal está tomando mais consciência de que, tudo bem, a gente precisa gastar melhor aquilo que arrecada, mas mais impostos daqueles que estão na pirâmide social lá em cima para reduzir desigualdade, isso faz bem. Ou seja, uma tributação mais progressiva e não regressiva, como se tem no Brasil. Quanto às televisões, né, Record e Jornal deram, o Record e Globo deram destaques bem tímidos, mas nada se compara a Record, que chamou o protesto contra Bolsonaro de manifestação a favor do auxílio. A Globo, sim, né, foi mais honesta, não tanto, né, mas foi mais honesta do que a Record, mas não deu destaque como deveria ter dado, segundo apontam aqui vários e vários jornais. Os sites, a mesma coisa. Eu entrei ontem, por exemplo, na Globo.com e aparecia os protestos, mas não naquele destaque como muitas vezes a gente vê em outras ocasiões. Então merecia um espaço melhor por conta da proporção que teve o evento. E a gente fica perguntando assim, até quando será assim? Porque por mais que a gente perceba uma postura crítica de todos esses jornais em relação à atuação do governo na pandemia, isso é um fato, eles criticam mesmo, a gente percebe que eles tentam preservar, às vezes até a pessoa do Bolsonaro, criticam o comportamento e tal, mas não fazem uma crítica mais dura quanto ao Bolsonaro em si, e principalmente preservam a todo custo Paulo Guedes, porque eles querem salvar e manter Guedes, que é o fiador deste governo, mas o fiador do pensamento econômico que norteia este governo. E aí lá na frente, quando perceberem que não dá mais para sustentar Bolsonaro no cargo, ou se nas eleições ele chegar até lá, o que eu torço para que não aconteça, Bolsonaro chegar fragilizado, qual que vai ser a justificativa desses grandes jornais e de outros pensadores? É de que esse governo não foi o liberal o suficiente. E qual que vai ser a receita deles? Mais liberalismo para salvar o país daquilo que eles consideram da falta de liberalismo de antes. E vão tentar empurrar outro Guedes, uma versão 2.0, se é que não dá para dizer que Guedes já é a versão 2.0 do Levi, ministro da Fazenda de Dilma. E um governo frágil como esse, e sem apoio popular, é ótimo para a elite financeira e para os interesses escusos. Quem quer destruir o Estado para fortalecer os seus próprios negócios
percebem nestes momentos grandes oportunidades de fazer o quê? Grandes negócios. Então a gente observa que na política também, ali no Congresso, o Arthur Lira vai ter uma importância ainda maior. Porque com o governo mais fragilizado e com os protestos de agora, cresce a pressão por impeachment. E aí Arthur Lira, que é quem tem ali a decisão de acatar o pedido para que se crie uma comissão para analisar. Ele poderá ficar ainda mais forte, requerer mais cargos, exigir mais verbas para os seus parceiros, para demandas locais, que é uma prática antiga, parte dela é ilícita, parte faz parte do jogo, né? Não dá para a gente condenar toda e qualquer negociação. Né? O toma lá da cá tem o seu lado ruim, tem o seu lado corrupto, mas essa questão de negociar quando um governo perde força, ela faz parte, né? Não só aqui no Brasil, mas em várias democracias. Eu até citei aqui já, repito, uma série que eu estou assistindo, Borgen. Na última vez eu falei muito rápido, o pessoal ficou em dúvida. Vale a pena. Preto Zezé sugeriu ela para Ciro Gomes quando ele participava ali no Clubhouse com Chico Santa Cruz. Eu fiquei curioso, fui assistir e estou adorando. Então, governos fragilizados, eles tendem a ceder mais espaço para políticos, né, nada comprometidos com uma agenda de desenvolvimento do país, muitas vezes comprometidos com seus próprios interesses. E o governo fragilizado é ótimo para a elite financeira, que começa a empurrar as suas pautas, por exemplo, privatização. Fiquem atentos. Ficará ainda mais forte essa ideia de que é preciso privatizar a Eletrobras, privatizar os Correios. Então, meus amigos, a gente tem que ficar muito atento. Eu achei assim, é uma vergonha a capa desses jornais, né, hoje, 30 de maio, de certa forma ignorando o grande movimento que aconteceu no dia 29. Qual a consequência deste movimento e desses protestos? Não sei. Eu já fico até um pouco receoso depois do movimento por conta dos 20 centavos, em 2013, a gente viu no que é que deu. Eu fico com receio porque o movimento Ele Não, nas eleições de 2018, que eu pensei, falei, agora Bolsonaro não terá chances, não teve o efeito esperado. Isso quer dizer que a gente não deva nunca mais protestar? Claro que não. O protesto faz parte da democracia, um protesto pacífico, ordeiro. Agora, eu só quero esperar um pouco. E eu torço muito para que, de fato, a gente tenha agora uma pressão maior para que Bolsonaro sofra o impeachment. E aí sim a gente consiga, em 2022, fazer um debate de ideias, de projetos mais arejado. Porque onde Bolsonaro está, esse debate tão necessário e tão urgente, porque ele tem a ver com pessoas morrendo, não só na pandemia, mas morrendo de fome, pessoas desempregadas, e onde Bolsonaro está, esse tipo de debate fica muito prejudicado. Vamos ficar atentos, eu agradeço a todos vocês pela participação aqui no canal Politizando. Deixe aqui os seus comentários, deixe aqui as suas impressões a respeito de tudo isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.